literatura fantástica é um gênero que ela engloba fantasia, ficção científica e terror, mas o que faz com que tenha essa paixão que a gente vê hoje em dia são as metáforas pelas quais ela representa. Por exemplo, quando a gente tem a história de um cavaleiro indo enfrentar um dragão, o que faz com que as pessoas se apaixonem não é exatamente esse ato, é o que existe por detrás, é a honra daquele cavaleiro de seguir o código, é a coragem dele enfrentar algo maior do que ele, é a saudade do amor perdido, a confiança dos aldeões, são esse tipo de sentimento que corre por detrás de uma história de fantasia, são os sentimentos reais por detrás do fantástico. É por isso que então, seja uma história aqui urbana, de fantasia urbana, seja uma história em um mundo imaginado, seja uma história de pessoas embaixo da terra, o que contribui e faz com que essa jornada seja feita, essa identificação, é exatamente esse tipo de sentimento que existe em qualquer elemento da raça humana. A literatura fantástica, normalmente ela segue a jornada do herói, né? E a jornada do herói é um tipo de estrutura que a gente acompanha lá o herói normalmente perdido sobre como que ele se adapta a uma nova realidade, até ele chegar na consagração máxima, que a gente viu desde Guerra nas Estrelas, a Senhor dos Anéis, tem toda aquela jornada do início até o fim, que é uma metáfora da jornada da vida. É por isso que ela mexe e gera essa identificação também, né, das pessoas quererem ser melhores. A gente começa ali na nossa infância e aí a gente vai se tornar um adulto que precisa ter um caráter, né, precisa passar por dificuldades, e essas metáforas são facilmente identificadas. Então esse tipo de leitor, ele tem toda essa formação, né? Quando você pega um Harry Potter, assim, ele não vê a história de um bruxo numa escola mágica, ele vê a história de um órfão ali capaz de superar todas aquelas dificuldades e aceitar o destino dele, de ser algo maior do que ele, de ser o representante de uma geração. São sentimentos desse tipo que correm por detrás desses leitores e que ajudam nessa formação não só de caráter, como também de instrução sobre o futuro, né, e sobre a coragem para assumir o que quer ser nesse futuro. Essa questão do jovem, né, do jovem que não lê, isso também é um mito que felizmente está caindo mais, porque você pega o público brasileiro, ele hoje está cada vez mais conectado, né? Ele é um público que passa mais tempo na internet, né, nas pesquisas mundiais. A gente vê que o brasileiro está conectado. E na internet não adianta, você tá lendo, seja no Twitter, no Facebook, ou que seja, você tá lendo e tá escrevendo. Nem sempre lendo bem ou escrevendo bem, mas você tá. Então as pessoas pararam de ler jornais e companhia, mas elas estão lendo as mesmas notícias ali na internet. E essa literatura, ela passou a ser compartilhada. Eles não param, eles terminam de ler e eles compartilham aquilo, se debate na internet. É uma nova geração que não tem como frear isso. Na verdade, nunca se leu tanto nesse país hoje em dia. Tudo bem que a gente pode aumentar esse número, nós iremos aumentar, mas essa inclusão social é um caminho sem volta, que fez com que os leitores também fizessem seus próprios caminhos de divulgação, suas próprias resenhas, e nascessem dessa geração seus próprios escritores, do qual eu faço parte, né? Uma literatura diferenciada, conectada e que felizmente vai atrair ainda muitos jovens leitores nesse país. Metade da vida de um homem envolve sobreviver ao mundo. A outra metade envolve descobrir um significado para a nossa existência. Para o primeiro, existe o trabalho, o instinto e a evolução natural. Para o segundo, existe o amor, a fé e o sonho.